Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, caros alunos de 4º e 5º ano. Nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa do projeto Em Cada Casa Uma Escola. Nós iremos até você. Meu nome é Denise Quero, sou professora e vou trabalhar com vocês língua portuguesa. E o nosso assunto de hoje é adjetivos. Então, o que é adjetivos? Tá? Adjetivo é a classe de palavras encarregada de atribuir características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados, certo? Os adjetivos são termos que variam em gênero, que pode ser feminino e masculino, em número, que pode ser singular e plural, e grau, que pode ser comparativo e superlativo, sendo classificados em simples, composto, primitivo e derivado. Certo? Então, vamos começar com os tipos de adjetivos. Adjetivo simples, ele apresenta apenas um radical, tá? E os exemplos de adjetivo simples pode ser pobre, magro e triste, tá? Vou dar o exemplo aqui em uma frase, certo? Vou colocar aqui cachorro magro. Tá? Então, aqui é o substantivo, tá? A palavra cachorro é o substantivo e o adjetivo é magro, certo? Então, o que está dando qualidade a esse substantivo é a palavra magro, que é um adjetivo. Adjetivo. Poderia ser outro, tá? O cachorro poderia ser pobre, triste, tá? E assim, outros adjetivos, alegre, e aí você poderia mudar a forma como esse substantivo é colocado nessa frase, dependendo do adjetivo que você usar. Já? Adjetivo composto. Apresenta mais de um radical. Exemplo, luso brasileiro e super interessante, tá? Vamos ver uma frase aqui. Deixa eu ver. Garota super interessante. Então, em garota super interessante, temos aqui o substantivo e o que está dando qualidade a esse substantivo é a palavra super interessante, que nós podemos perceber que são palavras que estão juntas, super interessante, né? Então, ele é composto porque tem uma palavra que representa, que tem duas em uma, tá? É composto. Adjetivo primitivo, a palavra que dá origem a outros adjetivos, tá? Então, eu tenho aqui exemplos de adjetivos primitivos, que são bom, alegre e puro, certo? Eu posso colocar aqui o nome de uma pessoa, Ana é alegre, tá? Então, alegre é uma qualidade de Ana, que é o substantivo, tá? Logo, alegre é o adjetivo da frase, certo? Já no derivado é diferente. O adjetivo derivado, ele vem de outras palavras, certo? Ó, palavras que derivam de substantivos ou verbo, tá? Exemplos, escultor, do verbo esculpir, e formoso, tá? Do substantivo formosura. Então, essas palavras, elas vêm de outras palavras. Então, essas palavras, sim, são primitivas. E, no caso, as que vêm delas são as palavras derivadas. Vou dar exemplo Vamos lá, o exemplo. Menina
formosa. Certo? Então, esse adjetivo formosa vem da palavra formosura, certo? E vai qualificar esse substantivo, tá? A menina poderia ser outras coisas, mas no caso aqui, a menina é formosa, certo? Agora vamos falar do gênero, né? Dos adjetivos. Os adjetivos também, assim como os substantivos, eles também têm gêneros. Adjetivos uniformes apresentam uma forma para os dois gêneros, feminino e masculino. Exemplo, feliz, tá? Eu posso falar, Ana é feliz. Assim como posso falar que Pedro é feliz. Ou seja, o adjetivo aqui é a palavra feliz, que está dando qualidade. No caso aqui, a Ana. Ana é feliz, tá? Pedro é feliz. Não muda a forma como se coloca esse adjetivo, tá? Ele não vai variar em relação ao gênero, certo? Pode ser feminino ou masculino, vai se usar a mesma palavra, o mesmo adjetivo, feliz, certo? E também tem os biformes, tá? No caso do gênero também, certo? A forma varia conforme o gênero, masculino e feminino. Exemplo, carinhoso ou carinhosa. Então, vamos lá. Agora eu posso dizer, Ana é carinhosa e Pedro é carinhoso. Nesse caso aqui, dos biformes, dos adjetivos biformes, vai variar a forma como o adjetivo vem de acordo com o gênero, porque Ana é um substantivo feminino. Então, o adjetivo, ele vai concordar com o substantivo, tá? Aqui, no final, vai ter um azinho indicando que o substantivo é feminino e o adjetivo está acompanhando, certo? Já em Pedro, que é um substantivo masculino, o carinhoso, né, também vem acompanhando esse substantivo, tá? Ele vem aqui no final, concordando com o gênero do substantivo, que é masculino. E quanto ao número, né, os adjetivos também variam, certo? Igual os substantivos. Então, os adjetivos podem estar no singular ou no plural, concordando com o número do substantivo a que se referem. Assim, a sua formação se assemelha à dos substantivos, certo? Então, vamos ao exemplo desse caso. A menina é bela. As meninas são belas, tá? Então, gente, aqui a menina tá no singular, o substantivo tá no singular. E o adjetivo vem acompanhando aqui também no singular, tá? Bela é uma qualidade da menina que está no singular. Já no caso da segunda frase, as meninas são belas, vocês também podem perceber que a palavra belas está acompanhando o substantivo meninas, tá? Que está no plural. Se o substantivo está no plural, o adjetivo acompanha, tá? No plural também. E os adjetivos, eles também têm graus, tá? Então, quanto ao grau, os adjetivos são classificados em comparativo,
que é utilizado para comparar qualidades, e o superlativo, que é usado para intensificar a qualidade, certo? Então, vamos falar sobre o grau comparativo. O comparativo de igualdade, bem aqui está o exemplo, certo? O professor de matemática é tão bom quanto o de geografia. Então, está comparando no sentido de igualdade, tá? Tão bom quanto, nem mais nem menos, tão bom quanto, certo? Pode passar. E o comparativo de superioridade. Marta é mais habilidosa do que Patrícia, tá? Aí, a gente pode perceber que tem uma intensidade, tá? Porque Marta, ela é mais habilidosa do que Patrícia, certo? Ela não é tanto quanto. Aí tem o intensificador mais habilidosa do que Patrícia. Então, nesse caso, é um comparativo de superioridade, tá? E tem também o comparativo de inferioridade, certo? Nesse caso, nós temos ali o termo menos. João é menos feliz que Pablo, certo? Então, esse menos, ele está intensificando de forma inferior à palavra feliz, tá? Menos feliz. Grau superlativo. Superlativo absoluto. Então, vamos para o analítico. A moça é extremamente organizada, tá? Então, esse extremamente, ele se enquadra como um superlativo absoluto, tá? E tem o sintético. Luiz é inteligentíssimo. Esse inteligentíssimo, ele se enquadra como um superlativo sintético, certo? E também tem o grau superlativo relativo, tá? O que é relativo? É uma coisa que pode ser de uma forma ou de outra. Exemplo, o exemplo de superioridade. A menina é a mais inteligente da turma, tá? Então, superioridade por quê? Porque ela é mais inteligente, tá? Aqui tá intensificando com esse mais. Poderia ser só inteligente, né? Mas ela é a mais inteligente da turma. Então, esse intensificador da palavra inteligente se enquadra como um superlativo relativo, tá? De superioridade. E o de inferioridade? O garoto é o menos esperto da classe, né? Aí entra a inferioridade quando fala que ele é menos, tá? Esse termo menos está indicando a inferioridade. Poderia ser só esperto, né? Mas ele é o menos esperto da classe. Se fosse mais, seria de superioridade, se ele fosse o mais inteligente da classe. Mas como ele é o menos inteligente da classe, então é um grau superlativo de inferioridade. Adjetivos pátrios. Tá? Os adjetivos pátrios, chamados também de adjetivos gentílicos, os adjetivos pátrios indicam o local de origem ou nacionalidade da pessoa. Por exemplo, brasileiro, carioca, paulista, europeu, espanhol, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês no quadro. Marta é rosariense. Certo? Então, Marta aqui é o substantivo. Rosariense está qualificando o substantivo Marta, tá? Então, Marta é o quê? Rosariense, certo? Tem outros adjetivos pátrios, né? Maranhense, como fala aqui, paulista, brasileiro, carioca e assim por diante, tá? Os pátrios, eles têm a ver com a nacionalidade, o local de origem, certo? E temos também a locução adjetiva. Na locução adjetiva, nós temos uma palavra ou mais, onde elas possuem o valor do adjetivo. Elas também dão qualidade ou indicam o estado do substantivo, tá? Exemplo, amor de mãe e amor maternal, tá? Doença de boca,
ou doença bucal, tá? Essas palavras juntas, elas têm o mesmo valor de um adjetivo, mas como é mais de uma palavra, ela é chamada de locução adjetiva, tá? E não de adjetivo. Essa foi a nossa aula de português. Eu espero que vocês tenham gostado. Voltamos na próxima aula e se vocês quiserem acompanhar mais assuntos, vocês podem acessar o nosso canal no YouTube, CEMED.Rosário.